Olá, me chamo Lucas Romero, sou produtor musical e multi-instrumentista, já trabalhei com diversos artistas do cenário nacional e internacional e estou aqui para te falar um pouco sobre o meu primeiro curso de produção musical. Esse curso foi pensado e organizado de maneira que você, que já produz ou quer aprender a produzir, possa desenvolver bases sólidas ou otimizar os seus processos dentro da produção musical. Antigamente, para você produzir uma música, você ia precisar de centenas de equipamentos, uma grande equipe, uma grande estrutura. Hoje em dia a gente já consegue ter grande parte dessas ferramentas dentro do nosso computador. E é claro que a produção musical não se resume a um programa de computador, porém é importante a gente perceber como essas ferramentas foram ficando cada vez mais acessíveis e os seus processos foram facilitados. Porém, por ser muito fácil o acesso a essas ferramentas hoje em dia, é muito normal a gente aprender algumas coisas dos fundamentos básicos e querer ir direto para a prática. E tudo bem, é para isso que a gente aprende a produzir, para botar música no mundo. Porém, com o tempo, a carência desse conhecimento ou a compreensão rasa dessas ferramentas acaba limitando os nossos resultados nas nossas produções e isso nos deixa frustrados. Eu acredito que a técnica e a criatividade têm papéis complementares. Portanto, quanto mais ferramentas técnicas a gente tem, menos barreiras criativas a gente vai ter. Portanto, através desse curso, você vai aprender a dominar diversas ferramentas do programa Ableton Live para que tu consiga ter autonomia para tomar decisões nas tuas produções. E não é só de Ableton Live que a gente vai falar nesse curso, tá? O Ableton Live é só a ferramenta para concretizar algumas dessas ideias, mas muitas delas estão atreladas a pensamentos de tomada de decisão e não somente a execuções técnicas, né? Esse curso está dividido em diversos módulos que foram decupados de uma maneira que vai ficar fácil para você consultar depois, certo? Então, se você tiver alguma dúvida enquanto está produzindo, você vai poder voltar e consultar com facilidade esse material. E do que consistem alguns desses módulos? No primeiro módulo é a introdução ao Ableton Live. Vai ser lá que eu vou te apresentar a interface do programa, bem como as configurações para sua placa de áudio para você trabalhar da melhor forma no seu computador. Vou te apresentar as diversas ferramentas que o programa te oferece para que assim tu não fique perdido e entenda como ele funciona de uma maneira geral. Na sequência, a gente vai falar de gravação e edição MIDI. Hoje em dia a gente consegue ter diversos instrumentos dentro do nosso computador, são chamados de instrumentos virtuais ou VST, e a gente consegue tocar eles e programar através do código MIDI, certo? Então eu vou te ensinar como isso opera, quais são os conceitos mais básicos, algumas ferramentas de edição, para que tu fique livre para poder criar. Na sequência a gente vai falar de edição de áudio ou edição de sample, né? Vai ser lá que eu vou te apresentar alguns conceitos básicos sobre sample, um pouco da história de onde vem isso, e aí a gente vai entender algumas ferramentas do Ableton e como a gente consegue operar e manipular os nossos samples para ter uma identidade nos nossos sons, né? No quarto módulo, a gente vai aprender como funciona a ferramenta de automação e como a gente pode usar esse recurso de uma maneira criativa para gerar interesse na nossa música. Depois disso, a gente vai falar de parâmetros de timbragem, né? Para entender alguns desses parâmetros que ajudam a gente a pensar nas nossas decisões para a gente escolher às vezes um sample, escolher um timbre, montar os nossos timbres, para a gente ter uma base um pouco mais sólida para tomar essas decisões. Depois disso, a gente vai falar sobre filtros. Eu vou te apresentar o que são filtros, como que a gente pode usar eles, quais são os principais tipos de filtro. Na sequência, a gente vai para a prática e vai aplicar alguns dos conhecimentos que a gente teve nos módulos anteriores para transformar isso no nosso primeiro beat, né? E conseguir pensar um pouco em estrutura. Vou te passar algumas dicas de como a gente pode sair do loop e transformar isso numa música. Bom, e na sequência a gente vai falar sobre efeitos de áudio, né? Vai ser lá que eu vou te apresentar os efeitos que eu mais uso do Ableton Live e como você pode aprender a usar cada um dos parâmetros de cada efeito, como reverb, delay, saturador. E no nono módulo a gente vai falar sobre o Simpler. O Simpler é um instrumento nativo do programa Ableton Live, onde a gente consegue, através de amostras de som, usar isso como se fosse um instrumento para a gente poder tocar e ter resultados muito criativos. A gente vai bem a fundo em todos os parâmetros dele, bem como estudar alguns fundamentos mais avançados de parâmetros de timbragem. Depois disso, a gente vai falar de síntese subtrativa. Muita gente me pergunta como que eu faço para chegar nos meus timbres, como que funciona esse processo. E eu acredito que para que você tenha autonomia para tomar decisões na hora de fazer os seus timbres, é importante você conhecer a base disso, né, o fundamento. Como que funciona essa cadeia de processamento da síntese sonora. A gente vai ter um olhar tanto teórico como aplicações práticas disso, certo? E no módulo seguinte a gente vai falar sobre compressores. Os compressores são ferramentas que são muito usadas nos processos de mixagem e masterização, porém elas são muito úteis também para o processo de produção, né?
para a gente conseguir ter resultados mais impactantes com os nossos sons. E também isso vai ajudar muito para lá na frente, quando a gente tiver feito a nossa música e a gente quiser comunicar com o mixador, a gente ter esses recursos de conhecimento para poder facilitar essa comunicação e chegar no som que a gente quer. E no 12º módulo a gente vai falar um pouco sobre filosofia de produção musical e muito mais. Vai ser lá onde eu vou compartilhar alguns pensamentos pessoais sobre os processos de produção musical, algumas lives produzindo na prática, bem como algumas conversas com amigos profissionais que trabalham no ramo. Eu acredito que esse módulo vai ser muito importante para aguçar um senso crítico, partindo do ponto de que a produção musical vai muito além das técnicas que tu tem na mão e é muito sobre quem é que está atrás do computador operando aquilo, o que tu pensa. E você encontrar os seus mecanismos pessoais para conseguir operar dentro desse universo. E durante o curso a gente vai estar se comunicando através da nossa comunidade no Discord, onde você vai poder pedir feedback das suas músicas, trocar samples, a gente vai promover algumas lives exclusivas, bem como algumas batalhas de beat e trocar ideia, que é o mais importante. Então é isso, aproveita esse material que eu preparei com muito cuidado e boas produções.